Abra comigo numa passagem muito conhecida, no livro de Lucas, capítulo 24, um caminho muito conhecido, o caminho de Emaús. Eu fico intrigado com esta passagem das Escrituras, já escutei sendo pregada várias vezes. E hoje à noite eu quero trazer algumas coisas para nós, para nos mostrar a coisa mais importante desta palavra, que é a mensagem da cruz. E eu creio que a mensagem da cruz, eu sei que transformou a minha vida, transformou o meu ministério, transformou tudo como eu penso, tudo que eu faço, como eu me achego até orando com Deus, como eu me achego quando eu louvo, quando eu me achego quando eu leio. Tudo se tornou um novo caminho, saber que eu não tenho que chegar a Deus com culpa, Ele pagou o preço por mim. Glória a Deus. Lucas 24, versículo 13. Diz: e eis que no mesmo dia iam dois deles a uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e perguntando um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como se fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos hoje pela tua graça e a tua misericórdia. Senhor, nós te honramos e te amamos hoje. Senhor, te agradecemos hoje porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para pagar o preço da morte. E Senhor, te agradecemos hoje porque o Senhor tem nos tocado. Traga esta palavra para nós hoje, unja-nos. E Senhor, eu lhe peço, unja aqueles que estão aqui nesta congregação e aqueles assistindo pela televisão em todo o mundo. Que o Senhor possa tocar a cada um deles, que seus ouvidos possam ouvir o que o Espírito está dizendo. E te pedimos que o Senhor nos esconda por trás da cruz de Cristo. Te damos todo o louvor e toda a glória e toda a honra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Sabe, quando nós olhamos para esses versículos das Escrituras, vemos que o cenário, na verdade, é o terceiro dia, o dia que Jesus ressuscitou. E esses dois senhores, olha, com a sua conversa você pode dizer que eles estavam tristes. Foi um dia para eles que talvez tudo que eles ouviram sobre Jesus, eles estavam pensando: hoje é o terceiro dia, mas onde está Jesus? Eles se afastaram de Jerusalém e começaram a caminhar e falaram com o outro, provavelmente sobre tudo que Jesus havia dito naqueles 3 anos e meio. E lá na ceia ele falou que no terceiro dia Jesus iria ressuscitar. E aparentemente eles saíram da cidade. Eu acho que eles ouviram que Jesus havia ressuscitado, mas foi difícil para eles entender. Você pode ouvir a conversa deles. E eu comecei a olhar para esses versículos das Escrituras e Maria foi aquela que foi para a tumba e deu aquele registro vívido do que aconteceu na tumba, que estava vazia. Pedro viu a roupa em uma posição e ele havia ressuscitado. Até 2 anjos disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais o vivente entre os mortos? Jesus Cristo ressuscitou, como ele disse que iria. E eles estavam falando e tendo comunhão e caminhando naquele caminho, estavam tristes. Olha, eles haviam entregue suas vidas para Jesus. Eles haviam ouvido ele dizer: eu ressuscitarei no terceiro dia. Mas ainda assim eles se afastaram tristes. E Jesus disse: por que vocês estão tristes? Olha, foi difícil para eles entenderem. Eles o viram morrer, eles estavam com ele. Eles sabiam que ele disse que ele iria ressuscitar, e estavam entre o grupo que as mulheres voltaram e disseram: ele ressuscitou. Elas falaram: mas vamos olhar aqui para uma conversa honesta.
o Espírito Santo nos permite para vermos nesta conversa, porque Jesus, ele veio para eles e disse: por que vocês estão tristes? A maneira que vocês estão falando. E o irmão Swegger escreveu, e ele está certo, um era Cleopas e outro era Lucas. O irmão Swegger disse aqui nas anotações que o escritor não coloca o seu próprio nome, então achamos que foi Lucas. E ele disse: por que vocês estão tão tristes? E um deles disse: não sabeis o que aconteceu? E Jesus estava em Jerusalém e ele disse: o quê? O que aconteceu? E eu não sei você, mas eu iria dizer: onde você esteve, rapaz? Sabe? Olha, está em toda a cidade de Jerusalém que esse Jesus, e na verdade, se você olhar para as Escrituras, eles estavam com medo dele, porque você deve entender que eles não sabiam que estavam falando com Jesus. A Bíblia diz que os seus olhos estavam como fechados, eles não sabiam quem ele era. E ele disse: que coisas? E eu sei que se fosse eu iria dizer: onde você esteve, meu amigo? Olha, você está debaixo de uma pedra? Olha, as notícias se espalharam em toda Jerusalém que esse Jesus... E eles disseram: a Escritura, o Espírito Santo permitiu que fosse escrito que foi um profeta. Eles nem mais acreditavam ou não disseram para ele, porque não sabiam que estava falando com ele. Ele foi só um profeta. Olha o que está escrito. Sabe, você não esteve ao redor de Jerusalém. Onde você esteve? E você lê as Escrituras, diz assim: onde você esteve, versículo 19, que coisas? O que está acontecendo? Sabe, ele estava dizendo: e disseram-lhe as que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi um homem profeta. Não disseram que ele foi o Filho de Deus? Eles estavam sendo honestos. É assim que eu vejo, estavam honestos com a sua conversa. Eles tinham medo em seus corações. Eles estavam tristes e temerosos, mas esse era o terceiro dia. E eles disseram: isto não pode ser real. Que ele era um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus. E ele continuou falando e disse: e como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação, à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora, sobretudo, isso já é o terceiro dia. E onde está Jesus? Este é o terceiro dia. Mas ele disse: olha, escutamos uma história, e até falaram de Maria, esta mulher, em nossa companhia, disse que ele não está na tumba. E é difícil para nós acreditarmos. Olha, o que você faria? É difícil para nós acreditarmos que ele ressuscitou dos mortos. Este é o terceiro dia e não vemos Jesus em nenhum lugar. E disseram, e a mulher nos disse que ela teve uma visão e viu anjos, né? Você olha para a Bíblia aqui, o que eles estão falando. A Bíblia não fala que, olha, haviam 2 anjos. Não era uma visão, mas haviam 2 anjos lá. Mas eles não sabiam no que acreditar e disseram: olha, o Espírito Santo permitiu que isso fosse escrito para a gente saber que às vezes haverão coisas que vamos duvidar. Haverão algumas dificuldades às vezes para crer. Olha, eles colocaram a fé deles no que Jesus disse quem ele era e o que ele faria. E no terceiro dia, o dia não havia nem terminado ainda, eles já estavam com medo e dúvida, estavam tristes, porque, olha, tudo isso vai acabar. E disse: bem, mas a mulher, olha, eu sei quem vocês são. Eles não sabiam quem ele era. Eu não vou dar nenhum nomes, mas este outro homem disse que a tumba está vazia, e a mulher da nossa companhia não falou do nome dela. Disse, ela viu que tinha uma visão, 2 anjos, e a Bíblia então dá um registro claro, eram 2 anjos reais. Mas você vê, olha, estou triste. Então Jesus escutou tudo isso e de repente, Jesus disse: não entendem que isto tinha que acontecer? E ele começou a explicar a palavra de Deus, da lei
aos profetas, ao presente. Ele começou claramente, ele começou e disse: olha, começou com Moisés, a lei. Não é interessante que ele começou a falar sobre a lei em relação a ele mesmo, em relação a quem ele era e o que teria que ser feito. Desde Moisés aos profetas, ele começou a explicar todas as escrituras em relação a quem ele era, o que ele tinha que fazer. Teve que morrer e ser crucificado pelos nossos pecados e entregou toda a história e plano de Deus naquela caminhada, em relação a ele mesmo. Mas em tudo isto, eles ainda assim não sabiam quem ele era. A Bíblia diz mais para frente nos versículos que, olha, os nossos corações queimaram dentro de nós quando ele falava conosco enquanto estávamos caminhando no caminho. Você vê, quando nós passamos por dificuldades e situações, eu já disse isto antes, às vezes nós não reconhecemos quem está ao nosso redor. Às vezes nós nem reconhecemos quando Deus está conosco. Nós andamos tristes e em dificuldades, em circunstâncias, como o irmão Gabriel pregou nesta manhã, o medo. Eles estavam temerosos por suas vidas, estavam temerosos que seriam descobertos. Todas as minhas esperanças e aspirações, foram destruídas e acabadas, porque este Jesus provavelmente ainda está morto. Mas eles estavam chegando perto de casa, e é isso que eu quero falar para você nesta mensagem. Eles estavam indo para casa, eles chegaram perto de onde eles estavam indo, e a Bíblia diz que Jesus, ele fez de conta que ele estava seguindo e não iria com eles, e eles se sentiram dirigidos de dizer: fique conosco para jantar, fique conosco para jantar. Venha estar conosco, já está à noite, o dia já acabou, não siga adiante, fique conosco. Olha, neste ponto eles ainda não sabiam que era Jesus. Eles ainda estavam imaginando quem é este homem, quem é ele. Ele conhecia as escrituras, o meu coração estava queimando quando ele estava falando, eu fui movido pelo que ele estava dizendo, mas eles não o conheciam e ainda não sabiam quem ele era. Então disseram: venha sentar-se conosco e comer conosco. E quando ele se assentou, a Bíblia diz que ele assentou-se com eles, e quando ele se assentou, ele abençoou o pão e ele o partiu. E quando ele partiu o pão, a Bíblia diz que abriram-se então os seus olhos e eles descobriram quem ele era. O que eu estou dizendo nesta noite? Existem muitas pessoas tentando conhecer a Jesus, mas a única maneira que você irá conhecê-lo é através do seu corpo partido, que é a cruz. Você não vai conhecê-lo de nenhuma outra maneira. Você não vai conhecê-lo de nenhuma outra moda ou maneira. A Bíblia diz que eles o conheceram quando ele partiu o pão. Eles o conheceram, eles não o conheciam antes. Os seus olhos, eles não podiam ver quem ele era, mas a Bíblia diz que ele saiu, desapareceu e apareceu com os outros versículos. Versículo 35 diz: e ele lhes contaram que lhes aconteceram no caminho, o coração queimando, e como ele foi conhecido deles ao partir o pão. Nós tivemos comunhão nesta manhã e a Bíblia diz que ele tomou o pão e partiu. A última coisa que ele fez com os discípulos antes de ir para a cruz foi partir o pão.
A primeira coisa que ele fez após ressuscitar dos mortos foi partir o pão. Pense sobre isso. Ele estava mostrando para eles: eu sou o caminho. Você não vai me conhecer de verdade até que você me conheça na cruz, no partir do pão. Este é meu corpo que foi partido por vós. E não é a Santa Ceia, mas é a cruz de Jesus Cristo. Nós não o conheceríamos, eu não o conheceria, eu conhecia, mas eu não o conhecia nesta capacidade, até que eu entendi que tudo que ele fez por mim foi na cruz. Eles não entenderam, e eu e você não entendemos completamente quem Jesus é, até que você coloca a sua fé em tudo para a sua vida e santidade na cruz. Você o conhecerá, você pode andar com ele, mas até que você o conheça somente na cruz, e através da cruz e coloca a sua fé, então você vai conhecê-lo no partir do pão. Quando eles o conheceram no partir do pão, eles reconheceram que tudo, o conhecimento de quem ele é e sempre será, quando colocarmos a nossa fé completamente, exclusivamente para tudo em nossas vidas, no partir deste pão, a cruz de Cristo Jesus e o que ele fez por nós no Calvário. Aí então você o conhecerá. Amém? Agora, eu quero parar aqui por um momento e te mostrar outra coisa. Nossas vidas são, na verdade, a mesma coisa. A única maneira que qualquer um de nós pode ser usado corretamente por Deus e ser entregue para o mundo lá fora é ser partido. Olha só, você pega, eu ia trazer um grande pedaço de pão francês aqui hoje à noite, mas eu pensei, eles vão ficar todos com fome. E eu talvez vou ter que pegar uma fatia e comer aqui também, então eu não fiz isso. Mas se eu tivesse um pão francês aqui, um grande pão francês que saiu do forno, e eu cortasse na metade do pão, colocasse manteiga aqui, olha, muito bom. Mas até que eu fatie este pão e parta este pão, eu não posso dar para ninguém. E olha, nossas vidas, estamos em Cristo, a vida dele foi partida na cruz por nós. Agora ele vive em nós, nossas vidas estão, olha, num processo de partir e entregar. Mas a chave para isto é, em primeiro lugar, a bênção. A Bíblia diz que ele abençoou, partiu e deu. Nossas vidas, quando você é usado por Deus, nossas vidas é um cenário constante de bênção, partilha e oferta. Bênçãos, partir e entregar. Deus, ele promove ou ele remove. Ele abençoa, ele partilha e ele entrega. E quando você dá, então ele abençoa, quebra e abençoa. Nossas vidas são abençoadas, partidas e entregues. E aí passamos por esse processo de novo e lá vamos de novo. Abençoado, partido e entregue. Mas olha o que eu quero te dizer. Quando você passa pelo processo de quebrantamento na sua vida, agora uma coisa de quebrantar é que não existe uma identidade de você. É tudo ele. Quando você deixa o Espírito Santo te quebrar, ser capaz de entregar para ser usado por Deus, o partir, olha, que ele permite acontecer na sua vida, nunca vai exceder a bênção. Deus vai te abençoar, ele vai te partir para que você seja mais como ele, para te entregar. Quantos já passaram por um quebrantamento? Alguém aqui ou só eu? O quebrantamento, este processo coloca uma posição de ser entregue. É isso que ele faz. Ele nos quebra, nos abençoa, nos quebra e nos entrega. Nos abençoa, nos quebra e nos entrega. Este é um processo. Agora isso não cai muito bem com o movimento da fé, que você tem que subir, mas ele quer que você seja abençoado por ele, para poder receber aquele quebrantamento, para ele tirar as coisas da sua vida, colocar ele em você e você nele. E quando você vai ser usado por Deus, e entregue por Deus, e ser usado no reino de Deus, para ser usado de maneira poderosa para Deus. Todos nós passamos por um processo de ser abençoados,
Quantos foram abençoados? A bênção vai cobrir o partir, e o partir vai te dar a posição de dar. Tudo que você fez para o Senhor foi através de um processo de quebrantamento. Todos os processos de quebrantamento vêm porque Deus nos abençoa, nos quebra para nos entregar para o mundo. Todo ministério, toda pessoa, cada pregador, cada membro, ora, estão num processo constante de bênçãos, quebrantamentos e entregas. Você nunca vai conhecer o Senhor e conhecer a cruz até que você veja o partir do pão. Eles disseram que eles não viram, eles não o viram e entenderam até que ele partiu o pão. Eles o conheceram. Existe algo sobre a maneira que ele partiu o pão e algo sobre a maneira que ele pega nossas vidas e ele nos abençoa e depois permite que a gente seja quebrantado e ser partido em coisas que não podemos usar de qualquer forma, mas neste processo ele quer nos usar. Ele quer usar cada um de nós para o reino de Deus. Existe um povo que está morrendo e Deus precisa de pessoas que, olha, o processo do grande homem de Deus, que Gideão, que disse, eu já disse isto antes no primeiro dia do pastor Gideão. Ele disse, todos que têm medo vão embora, e 22 mil da congregação dele foram embora. Houve um processo de quebrantamento. E aí houve um processo de 10 mil e falou, se você bebeu como um cão, sai daqui. 300. E dos 300 ele disse, todo esse equipamento que você tem, toda essa armadura que você tem, isso não vai funcionar aqui. Eu vou te dar uma trombeta, uma tocha e cântaros vazios. Pegue a tocha, coloque no cântaro e a trombeta. Quando der a palavra, você toca a trombeta, quebre a cântaro. O cântaro é quem nós somos. E a luz que estava no cântaro, quando foi quebrado, a única coisa que foi visto foi a luz. Isto não é uma mensagem de louvor, mas deixa eu te falar, eu aprendi que você parte e aí você recebe. Você quer ser usado por Deus? Diga, Senhor, me abençoe, me quebre, para ser como o Senhor. Para ser como o Senhor, eu quero identificar quem o Senhor é. E quem o Senhor é na mensagem da cruz. Ele quebrou, partiu o pão. E os seus olhos se abriram. E eles viram quem Ele era. Você vai ver quem Ele é quando você quebrar. Não se preocupe com o quebrantamento na sua vida. Ele te abençoou. E Ele quer te quebrantar para te abençoar. Quebranta e dá alegria. Deus está nos preparando. Isto vai ser um grande derramar do Espírito Santo neste mundo, nas igrejas. Essa igreja tem passado por partir, bênção e o propósito de ser entregue para o mundo. E o partir nunca te destrói quando você está na mão de Deus, porque a bênção te protege. E às vezes Satanás, ele é permitido de te quebrar, e Deus vai dizer, você não pode ir além da bênção. Você não pode ir além do que eu já abençoei. Você quebra, mas quebre-o, e ele vai multiplicar, e vai ser capaz de ser entregue. Muitas pessoas dizem, quando você está no processo de quebrantamento, então você fique firme. Olha, eu gosto de louvar. Um bom grito do Espírito Santo, nada como isto. Eu gosto de uma igreja empolgante. Eu amo. Eu não corro mais nos corredores porque a igreja é muito grande, eu nunca vou chegar até o fim. Eu aí tenho que parar na metade do caminho. Agora o irmão Robert, eu não sei o que ele toma, mas eu acho que é esteroides, porque do jeito que ele corre. Mas sabe de uma coisa?
em todo o louvor que eu já fiz na minha vida, desde que eu tenho sido uma criança salva com 15 anos, eu nunca aprendi nada com os meus gritos. Mas eu aprendi muito com quebrantamento. Olha, eu amo agora, né? E te dá um refrigério, te dá uma renovação, e você acha que você pode bater num leão com um macarrão e bater nele. Mas quando os tempos difíceis vêm, é através daquele processo de quebrantamento e a minha identificação com Ele que me faz passar por isto. As bênçãos vêm, o quebrantamento vem e o entregar. Mas a única maneira que vamos conhecer ao Senhor, e eu digo isto nesta noite para nós, olha, permitirmos o Senhor nos quebrantar continuamente. Permita o Senhor continuamente. Olha, isto é uma das igrejas mais abençoadas na América e no mundo. Somos extremamente abençoados de ter esta igreja. Eu sou tão feliz de fazer parte desta igreja. Olha, nós temos algo tremendo. Mas você sabe por que essa igreja é tão boa? Eles permitiram o Espírito Santo os quebrarem. Eles permitiram o Espírito Santo os quebrarem, e quebrar, e quebrar, e quebrar, e quebrar, para que possamos ser entregues, ser entregues. Não tenha medo de estar quebrantado diante do Senhor. Não tenha medo de deixar o Senhor fazer o que Ele quiser na sua vida para te quebrar, porque a identificação de quem Ele é virá através do quebrantamento. Você vai saber quem Ele é, e quando você o conhecê-lo, pelo que Ele fez, partindo aquele pão, vai dizer: esse é Jesus. É Jesus. É Jesus. Você quer conhecê-lo? Eu vou dizer de novo, vou repetir. Você realmente quer conhecê-lo? Deixa Ele te quebrantar, tirar tudo que não é dele. Mas Ele nunca vai permitir, como eu disse, Ele nunca vai permitir você ser quebrantado até que em primeiro lugar Ele te abençoe. E eu vim nesta noite com uma mensagem muito simples, sem muito brados nessa noite, mas simplesmente dizendo: Senhor, vamos mover na fé. Eu sou abençoado, eu te agradeço por ter me abençoado, mas eu quero saber conhecê-lo mais. Eu quero conhecer mais, conhecê-lo mais e mais e mais, Senhor. Isso só vai vir com uma identificação. Você se identificará com Ele no partir do pão. Então você vai ser entregue para fazer coisas que você nunca imaginou. Eu quero que o Senhor me quebrante. Olha, uma coisa que eu amo é o fato de que nós tomamos esta nova posição. A primeira coisa que eu disse é: Senhor, continue a me quebrar. Não me deixe viver nenhum dia por mim mesmo, mas que eu possa ter a identidade de Ti, que eu possa conhecê-lo. Quebra-me para que eu possa conhecê-lo e o Senhor possa fluir através de mim. É isso que precisamos. É isso que esta mensagem é. Olha, tudo é Ele. A identificação é com Ele, nada de nós mesmos. Senhor, mova em mim, quebra-me. Aquela canção: molde-me, faça-me e use-me, Senhor. Quantos querem que o Senhor te quebre nessa noite? Com isso você vai ver essa igreja se unir de uma maneira mais poderosa, o poder de Deus como você nunca viu. Um avivamento vai vir. As bênçãos estão aqui e o Senhor vai começar a nos partir. Senhor, não eu, mas o Senhor. Enquanto Ele faz isso em cada um de nós, vamos ser entregues. Sabe, esta igreja tem sido entregue para o mundo. Nós temos sido dados ao mundo. Todo o globo é o nosso púlpito. Em todo o mundo, Deus pode quebrantar cada um que disser: Senhor, me use, me abençoe e me parta. E quando o Senhor me partir, que eu possa ser usado por Ti. E eu oro que Deus faça isso conosco nesta noite, amém? Vamos ficar de pé. Eu sei que é uma mensagem simples, mas está no meu coração. Está no meu coração por vários meses. E às vezes quando você prega, você diz: será que eu estou certo? Sim, estamos certos. Somos abençoados, amamos ao Senhor.
Não, isso não é... Não, olha, somos abençoados por Deus. Somos muito abençoados. E das bênçãos que Deus tem dado para esta igreja, vamos dizer: Senhor, porque somos abençoados, quebranta-nos. Quebranta-me para que eu possa ser e ver o Senhor de uma maneira mais clara. E enquanto eu vejo o Senhor, e eu fluo, e o Senhor flui em mim, o Senhor pode me entregar. Então você faz parte. Isto é um negócio muito sério e você tem um papel importante. Não podemos fazer nada que fazemos sem vocês. Então diga: Senhor, me quebrante, para que eu possa ser entregue para fazer a minha parte neste mundo. Se você quer dizer e fazer esta oração de dizer: Senhor, me abençoe, o Senhor tem me abençoado abundantemente, então me quebrante, para que eu possa fazer para o Senhor, que eu possa estar posicionado para ser usado por Ti. Porque tem que ser uma bênção de quebrantamento e entrega. Uma bênção, quebrantamento e entrega nossas vidas. Você pode dizer: Senhor, eu quero ser quebrantado, para que eu possa ser usado por Ti. Eu tenho sido abençoado. Se você pode dizer isto, venha comigo aqui, vamos orar. Vamos orar juntos, para que o Senhor nos quebrante hoje. Venha. Well, Jesus, use me. Please, Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, help my will to crumble. Though the cross be great, I'll work for you. Well, Jesus, use me. Please, Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cross be great, I'll work for you. Sabe, eu pensei no meu coração. Estamos tocando o mundo, em todo o mundo. Olha, pessoas de todo o mundo estão conhecendo ao Senhor, suas vidas transformadas. E olha, até aqui em Baton Rouge, Deus vai usar esta igreja com este ministério para chacoalhar Baton Rouge para Jesus Cristo. Porque nós temos a melhor coisa acontecendo, porque nós temos a verdade. E existe uma fome nesta cidade, mas existe pão nesta casa. Aleluia. E eu ousadamente proclamo que Deus vai usar esta igreja para chacoalhar esta cidade para Jesus Cristo. Eu creio que Ele vai usar cada um de vocês que está nesta casa para chacoalhar esta cidade. Eu clamo por esta cidade. Eu creio que Deus vai chacoalhar esta cidade. Olha, existem 3 coisas que acontecem numa igreja. A igreja tem uma tarefa local, um campo regional e uma obra global. A maioria das igrejas podem lidar com uma tarefa local, muito bem, mas não podem tocar o globo, as fontes externas. Somos aqueles que nós vamos para o mundo e vamos fazer as 3 coisas. E eu creio que Deus vai usar você. E a única maneira que Deus pode nos usar para esta cidade, sabemos que somos abençoados, precisamos pegar a bênção que está neste lugar e dizer: Senhor, me quebrante, e a minha bênção, para que eu possa sair nesta cidade
e tocar esta cidade para Jesus Cristo. Você crê que Deus pode fazer isto? Aleluia. Vamos orar. Diga: Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus. O Senhor tem me abençoado. O Senhor tem me abençoado imensamente. O Senhor tem abençoado esta igreja. O Senhor tem abençoado este ministério aqui. E eu lhe peço, na minha bênção, me quebre, para que eu possa ser usado por Ti, para esta cidade e o mundo. Eu intercedo por esta cidade, mas eu intercedo pelo mundo também. E eu lhe peço, enquanto o Senhor me quebra, me mostre como eu posso ser usado para tocar esta cidade para Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em louvor. Amém. Cumprimente quem está do seu lado no amor de Cristo. Esteja conosco quarta-feira à noite. Deus te abençoe. Até a próxima.